Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Diário de Restauração. Nós temos hoje uma palavra de Deus poderosa, gloriosa para a tua vida, para o teu coração nesta tarde. É uma palavra que eu sei, que eu entendo que pode mudar a sua visão quanto a esse momento que você tem passado. Muitos chegaram até a mim e disseram que não acreditam que o Senhor quer o nosso sofrimento. Muitos não acreditam que o deserto seja um lugar tão árido e tão seco que o Senhor quer nos ver sofrer. Verdadeiramente, o Senhor não quer o sofrimento de ninguém. E nós vamos meditar na palavra de Deus e descobrir a razão pela qual nós sofremos, a razão pela qual nós nos entristecemos, nós nos cansamos desta caminhada. Antes de qualquer coisa, antes de entrarmos propriamente dito na palavra, eu gostaria de pedir mais uma vez o seu like para esse vídeo, o seu compartilhamento e a sua inscrição. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho da notificação para que novos vídeos, quando nós postarmos, você seja avisado. E o like ajuda a fazer com que o canal cresça, que o canal seja muito bem ranqueado no YouTube e assim a mensagem de Deus possa alcançar outros corações. Amém? Curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho das notificações para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Se você tem aí a sua Bíblia, se não, você medita comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, essa palavra é gloriosa e ela vem num momento que, como eu disse no início, muitos ficam questionando por que estão sofrendo e se realmente esse sofrimento provém do Senhor, porque são vários questionamentos. E a palavra do Senhor, a partir do momento que nós somos confrontados, que nós abrimos o nosso coração, que nós desprovemos de conceitos e preconceitos, o Senhor começa a nos esclarecer determinadas coisas. Aqui nesse texto, o Senhor tinha instituído Moisés como líder do povo. O povo passou 430 anos sob o jugo do Egito. E quando isso começou a incomodar de uma tal maneira, o povo começou a clamar e a pedir a Deus por socorro, por livramento de todo esse sofrimento. E o Senhor levanta Moisés. Moisés ainda questionou com Deus se seria realmente a pessoa certa, mas Deus o escolheu. E quando Deus escolhe, é Deus quem capacita. Você não vai na força do seu braço, do seu intelecto, das suas faculdades, mestrados, doutorados. Você vai na força do Senhor. E aí faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E quando Deus prometeu que tiraria o povo do Egito e o levaria para uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, abençoada, nesse inteirinho aí havia o deserto. E por que o deserto? O povo precisava perder os costumes adquiridos no Egito. O povo precisava perder o gosto por algumas coisas, o comodismo por determinadas situações que eles viviam no Egito. E o deserto era uma caminhada de aproximadamente 15 dias, segundo estudiosos, que se tornou uma caminhada de 40 anos por conta de murmurações. Vá guardando isso aí. Por conta de murmurações, uma caminhada de 15 dias no máximo se tornou uma jornada de 40 anos. E o Senhor disse que boa parte daquela geração que murmurou, que reclamou, que duvidou, não herdou a terra prometida. Então, tome muito cuidado nesse processo pelo qual você está passando. Cuidado com as murmurações, são verdadeiras ciladas para não te fazer herdar a terra prometida. E quando o Senhor permite que algo de ruim, entre aspas, nos aconteça, primeiro, o Senhor vai estar conosco. Nós não vamos passar por esse algo ruim sozinhos. O Senhor vai estar conosco. E principalmente, há um propósito de Deus muito bem definido para permitir que essas coisas ruins aconteçam.
Essas coisas ruins não são para a morte, não são para a destruição. Pelo contrário, são para gerar em nós caráter, são para gerar em nós raízes. Porque, como eu já disse em outros vídeos, um crente sem raiz, ele cai no primeiro vento que sopra. Então o Senhor diz aqui que, primeira coisa, esse livro de Deuteronômio era uma repetição de tudo aquilo que Moisés vinha dizendo através do Senhor para o povo. Foram várias instituições, várias leis, vários princípios. Deus é Deus de princípios. Então, quando o Senhor fez com que Moisés repetisse esse discurso, é para que o povo não se esquecesse desses mandamentos, dessas ordens, desses princípios, ao herdar a terra prometida. Então, ele começa aqui o versículo 2 dizendo: recordar-te-ás, ou seja, você vai se lembrar de tudo que você passou nessa caminhada de 40 anos. O Senhor nos chama, nos convoca, nos ordena a termos em mente, a trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, conforme diz a palavra, mas nos lembrar de tudo que Ele fez por nós durante a nossa caminhada cristã. O Senhor não quer que nós nos esqueçamos de tudo, de toda aquela maravilha, de todo o poder que Ele manifestou na nossa vida e através da nossa vida. O Senhor deixa uma ordem muito clara: recordar-te-ás, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te fez passar nesse deserto. Então, para você que está nessa caminhada, o Senhor também te dá essa ordem. Você vai se lembrar. Aqui, essa caminhada, não faltou absolutamente nada para o povo. E o Senhor ainda mostra aqui que nesses 40 anos, Ele, o Senhor, permitiu que o povo fosse humilhado. Permitiu que o povo fosse humilhado por um propósito, para provar e para saber o que havia no coração do povo. Irmãos, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos aprendendo, mas nada mais eficaz para saber se realmente aprendemos é quando nós somos provados. Analisa aí o seu período escolar. Você estudava 2 meses e ao final desse bimestre você passa por uma prova. Mais 2 meses e uma nova prova. Nesse meio tempo de 2 meses, bimestre, você é avaliado de outras formas, mas você está em constante avaliação. E o Senhor espera que nós tiremos notas altas nessas avaliações, nessas provações. O Senhor quer ver qual é a tua postura diante de uma situação adversa, porque quando tudo está bem é fácil dar glória a Deus. Agora, e quando tudo dá errado? Quando o seu chão lhe é tirado? A Bíblia diz que nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. E quando essa metade de carne, quando essa pessoa que você tanto ama e você tanto se dedicou te deixa, quando essa pessoa te troca por outra pessoa, e aí? Você vai continuar sendo fiel ao Senhor? Ou você, a sua força, a sua alegria, o seu amor estava condicionado a uma pessoa, ao seu marido ou à sua esposa? Será que a prioridade da sua vida era a sua esposa, o seu marido ou o Senhor? Então o Senhor permite que lhe seja tirado. É uma forma de provar a tua fé. Quando o nosso cônjuge é tirado, como é que nós vamos reagir? Muitos ficam desesperados, começam a brigar, começam a xingar e vão atrás e fazem, acontece quando na verdade o Senhor pega e tira as mãos. Porque é você quem está sendo provado. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê estamos sendo provados e começamos a ter atitudes insanas, muitas das vezes. A palavra diz aqui que o Senhor permitiu que fossem humilhados. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor é um Deus de princípio. Para você ser exaltado, você tem que ser humilhado. Você vai ser exaltado do quê se você não foi humilhado? Se você quer conhecer o Deus que cura, você precisa ficar doente. Se você quer conhecer o Deus que abre portas, você precisa se deparar com portas fechadas. São princípios estabelecidos pelo Senhor e que nem Ele mesmo quebra. No versículo de número 3, ele explica que ele permitiu que o povo fosse humilhado, deixou o povo ter fome e sustentou com o maná que o povo não conhecia, nem os pais conheciam.
Era algo novo que Deus estava provendo para aquele povo. Eles eram humilhados, eles eram envergonhados, mas nada lhes faltava. Você entende que uma caminhada de 40 anos, você consegue entender uma caminhada de 40 anos e não faltar a sandália dos pés não acabarem, não envelhecerem, a roupa com que eles vestiam, não tinha shopping para trocar de roupa toda hora. A roupa não envelhecia, a sandália que eles usavam não acabava. O maná, ele continha todos os nutrientes que o corpo humano precisava. Irmão, se isso não for Deus, eu não sei o que pode ser. O Senhor permitiu que eles fossem provados, que eles passassem fome, mas não deixou que eles morressem de fome. No momento certo, a provisão de Deus vinha. Deserto é lugar de provisão exata, de provisão na medida certa. Deserto não é lugar de fartura, e tem gente querendo andar no deserto com aquele padrão de vida que tinha antes. Esquece. E aí fica difícil você entender o propósito de Deus quando você não quer abrir mão de certos confortos, de certos pensamentos e ideologias que você tem. O deserto, como eu já disse, é um lugar de confronto. Você vai saber quem realmente você é, você vai conhecer Deus na sua essência, se você abrir o teu coração para Ele. Então, irmãos, o Senhor permite sim que nós sejamos humilhados, que nós sejamos envergonhados. E você que está passando por isso hoje, o OH, a OM, tem te afrontado. Agora entenda uma coisa, entenda esse princípio porque ele é glorioso. Quando você é incomodado pelo inimigo, é porque, na verdade, você está incomodando o inimigo. Então ele contra-ataca. A arma que o inimigo tem para te fazer parar é te atacando. E é te atacando naquilo que você mais sente. As pessoas mais próximas a você. Filhos, esposo, esposa. Então, quando o teu esposo sai e ele começa a demonstrar um certo ar de felicidade, entenda que toda fase de empolgação tem uma fase de duração. A pessoa conhece uma outra pessoa, então tudo é lindo, maravilhoso, tudo é perfeito, mas os estudiosos dizem que essa fase dura no máximo 3 a 4 meses. A partir daí, as máscaras caem, e se elas não caírem, Deus arranca, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de engano. Se Deus diz que Ele odeia o divórcio, Ele nunca, jamais destruiria a tua família para que outra fosse construída. Então alguém está tomando posse daquilo que é seu. E você está sendo humilhado, envergonhado, porque você ainda não entendeu o princípio pelo qual Deus está querendo te ensinar. Até esse amante, até essa amante, ela tem uma finalidade por Deus para te ensinar. Ensinar a liberar perdão, ensinar a perdoar, liberar perdão, perdoar, ensinar a mansidão, domínio próprio, porque você não vai poder ir lá e tirar satisfação com as suas próprias mãos. Isso tudo o Senhor quer nos ensinar. O Senhor permite sim que nós sejamos humilhados, que nós sejamos envergonhados, que nós soframos, mas para todo sofrimento há uma vitória. O Senhor diz que aquele que permanecer, aquele que prevalecer, esse herdará a vida eterna. Então o teu sofrimento, ele tem data e hora para acabar. Basta uma palavra do Senhor para que tudo volte ao normal. Mas para que volte ao normal, você precisa estar preparado. Se o teu marido, se a tua esposa volta hoje, você é a mesma pessoa que ela deixou? Será que quando a tua esposa voltar, o teu marido voltar, ele vai encontrar a mesma pessoa que ele deixou? Será? E não é esse o propósito de Deus, é fazer com que nós sejamos novas pessoas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Será que alguma coisa nova surgiu na sua vida a partir desse sofrimento? Se não, irmãos, é hora de você parar, pensar e fazer com que essa coisa nova aconteça. Esse seu sofrimento, ele tem a mão de Deus, porque Deus não vai te deixar, permitir que você morra nesse deserto. A partir do momento que você entende e obedece. Para isso, você precisa exercitar a sua fé. É o tema do nosso próximo vídeo, a fé que produz resultados.
A tua fé tem produzido qual resultado hoje? O teu marido, a tua esposa ter saído de casa, estar vivendo com outra pessoa, tem produzido o que em você? O deserto, irmãos, você precisa entender, é seu, não é do teu esposo, não é da tua esposa, não é de quem saiu, é de quem ficou. É de quem o Senhor pegou e conduziu até o deserto para tratar. A Bíblia diz que o viver santo da esposa santifica o marido e vice-versa. Então, se algo ainda não está acontecendo, alguma coisa nós precisamos rever. Mas eu digo também que nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Essa é uma essência básica do Evangelho, que diz lá em Coríntios, crie, por isso eu falei. É o que nós vamos falar no próximo vídeo. Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte, o teu sofrimento, a tua angústia, ele tem galardão. O Senhor nos diz no livro de Jeremias 31:16, enxugue as lágrimas dos olhos, reprime a tua voz de choro, porque o teu trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que você faz para o Senhor, há uma recompensa. A Bíblia nos mostra claramente que o Senhor é um Deus galardoador. E Deus galardoador é um Deus recompensador. Nada que você faz em prol do reino de Deus fica sem recompensa. Agora, se você faz buscando a honra, a glória do homem, é o homem quem vai te pagar isso. O Senhor está fora. Quando eu faço e não espero nada do homem, aí o Senhor entra com a recompensa. E a recompensa, o próprio texto de Jeremias 31:16, ele é completo dizendo, eles voltarão da terra do inimigo. O teu marido se foi, a tua esposa se foi, te deixou em um sofrimento que está sendo supervisionado pelo Senhor. Esse sofrimento é uma prova de que o Senhor te ama, porque Ele quer saber o que tem no teu coração. Se o teu amor está condicionado ao esposo ou à esposa, ou está condicionado ao Senhor, porque o teu esposo e a tua esposa podem ter te abandonado, mas o Senhor não. Esse eu tenho certeza que não te abandonou. E Ele espera uma resposta positiva a esse estar presente com você. A Bíblia diz que o Senhor nos prometeu, a única coisa que o Senhor nos prometeu, assim, de fato e verdade, é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos prometeu vida fácil aqui na terra. O Senhor não nos prometeu que não teríamos sofrimentos, não teríamos angústias, decepções, tristezas. Não, o Senhor não prometeu nada disso. Isso tudo é inerente ao ser humano, sofrimento, angústia, tristeza, mas isso não pode ficar. Eu não posso ser guiado por sentimentos. Eu tenho que ser guiado pela minha fé. E a minha fé, ela fala. A minha fé, ela produz resultados. Então, o que eu quero deixar para você hoje, agora, é que o teu sofrimento tem uma recompensa. A partir do momento que você entende, que você abra o teu entendimento, que você abra o teu coração para saber que o Senhor está te provando, para saber o que é que tem no teu coração. Na sequência do texto, diz aqui, ó, sabe pois no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Você que tem filhos, quando eles fazem alguma coisa errada, você os disciplina. Por que o Senhor não te disciplinaria? Por que o Senhor evitaria que você sofresse? O que eu consigo enxergar quando alguém me diz que Deus não quer o meu sofrimento, que eu tenho que seguir a minha vida, ela está procurando um atalho, está procurando uma fuga para não enfrentar o problema de fato e verdade. Problemas, eles existem, irmãos, para serem enfrentados e não para fugirmos deles. O que eu quero deixar para você agora é que o teu problema ele tem uma recompensa. A partir do momento em que você se fortalece na fé, a partir do momento em que você entrega o controle da tua vida, das tuas emoções e sentimentos ao Senhor, e Ele dirigirá os teus passos para um caminho, para uma terra que mana leite e mel. Essa terra, irmão, já foi conquistada. Essa terra, irmã, já existe. Para você tomar posse dela, você tem que entender que o Senhor disciplina a nós como um pai disciplina o filho. O Senhor nos prova, nos deixa ser humilhados para saber o que tem no nosso coração. Se nós não produzirmos frutos dignos, como é que podemos dar frutos então?
Se a nossa fé não é uma fé que produz resultados, como podemos esperar algo do Senhor? Não, irmãos, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar na seara, porque a Bíblia diz que o Senhor trabalha. Até hoje o Senhor trabalha, e trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não espera que o Senhor faça aquilo que é para você fazer. Não espere que o Senhor te livre de sofrimento, porque os teus olhos são mais bonitos do que o do irmão A ou B. E nós temos visto aí no decorrer da caminhada vários testemunhos de casamentos restaurados. Agora eu te pergunto, Deus é Deus que faz acepção de pessoas? Se ele restaurou o casamento do irmão A, B ou C, por que ele não vai restaurar o seu? Agora eu preciso entender o que o irmão fez, qual foi a postura do irmão para ter tido o casamento restaurado. É a mesma postura que eu preciso ter. Deus é um Deus que trabalha de diversas formas, mas uma essência de Deus é amor, é graça, é misericórdia e é ser um Deus imutável. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Guarda, pois, essa palavra no teu coração, deixa que o Espírito Santo fale mais, fale profundo contigo, medite nos textos que aqui foram mencionados e deixe que o Espírito Santo complete a obra que ele começou. O teu deserto não é para a morte, pelo contrário, é para trazer vida e vida em abundância. Fiquem todos na paz do Senhor.